Irmãs e irmãos, eu queria felicitar quem lançou o livro, a Paulo, quem escreveu o livro, e temos aqui o Zé Luís e o Paulo, e quem o fotografou, quem fotografou para o livro e que também cá está e tem muito mérito, o Francisco. Mas ninguém tem nada a agradecer a ninguém, estamos todos aqui a cumprir a nossa missão. Não é favor de ninguém para ninguém. Os que aqui estão a ouvir, os que escreveram o livro, os que editaram o livro e eu que comento o livro. É a nossa obrigação. Claro que é uma obrigação muito agradável por ser o dia de hoje. Há obrigações que, cumpridas em certos momentos, são duplamente gratificantes. Porque é o começo de um percurso que para nós, cristãos, é muito importante. E o que é que este livro quer fazer? Este livro quer partilhar com outros cristãos, o maior número, e com não cristãos, não crentes, aquilo que é o caminho que nós fazemos todos os anos, para não dizer que fazemos todos os dias, que é a Via Sacra. Nós fazemos todos os anos, em termos de calendário litúrgico, fazemos todos os dias há alegrias e há quedas, e há tristezas, e há desesperanças, e há mortes, e há vidas. E há para os crentes e para os não crentes. São dois crentes que escrevem este livro, diferentes entre si, têm biografias diferentes. Um é filósofo, parte do abstrato para o concreto. O outro é empresário, parte do concreto para o abstrato. Mas curiosamente, vejam como a providência divina é inspiradora, o que parte do abstrato para o concreto é o que se encarrega de escrever para os não crentes. E o que parte do concreto para o abstrato é o que fala, escreve para os crentes. E como é que o livro é arrumado? Peguem no livro. Tem aí o livro? Quem tem o livro, pegue no livro. Não é por acaso que o livro também receberam um lápis. O lápis é simbólico. Este livro é para ser escrito, é para ser comentado. O livro tem, estação a estação, 2 páginas de cada um deles, pela mesma ordem sempre. Primeiro o Zé Luís, depois o Paulo. E não dá para enganar, porque um escreve para não crentes e outro escreve para crentes. E antes de passarmos a ver rapidamente o livro, eu digo-vos como é que já utilizei o livro e vou utilizá-lo durante a minha quaresma. Praticamente nenhuma ou nenhum dos presentes tem vida para ler todo o livro cada dia. Não temos vida para isso. Só por exceção temos. Mas temos vida para ler uma estação cada dia. E o que vos proponho como desafio é que leiam o que eles escrevem, que são 4 páginas, ao acordar, ao deitar, ao almoço, no intervalo, a meio da tarde, a meio da manhã. Bom, essas 4 páginas, uma estação cada dia. Dir-me-ão, dá tempo para dar voltas? Dá tempo para recomeçar, dar 3 voltas e tal. Guarda o e tal para o fim. Dá para 3 voltas a este livro. Ficam a conhecê-lo e a gostar dele. Porque, certamente, por méritos autores e por inspiração da providência divina, é muito bem escrito. E eu fiz esse exercício. Li estação a estação para ver o percurso, como é que cada um comunica com os seus destinatários. Então, vejam, primeira estação, Jesus é condenado à morte. E no Jesus é condenado à morte, nós encontramos que o Zé Luís tem, por exemplo, apontamentos como este. Eu não posso citar muitos. Não somos a medida de todas as coisas, somos menos, muito menos, somos quase nada. O silêncio de quem sabe quem é e sabe o que quer, desconforta quem não é, senão uma aparência do que estava dizendo. É um estilo para quem pode não ser crente, mas que percebe o que se diz e o que lhe é dito. E eu diria, deste apontamento é nitidamente o partir do humano para o divino. É o percurso que o Zé Luís escolhe nesta primeira estação. Ao contrário, o Paulo diz: por detrás do rosto do Senhor está o rosto de todos os homens, desfigurados, feridos, deficientes, sofredores. É o ecce homo, é o crente
que olha para a imagem de Cristo e encontra em Cristo a imagem de qualquer ser humano sofredor. Parte de Cristo para o ser humano. E por isso eu apontei aqui de Deus, Cristo, para o humano. Mas depois passemos à segunda estação, quando Jesus toma a cruz sobre os seus ombros. O que é que nos diz o Zé Luís? O Zé Luís diz isto mesmo: tenho de me negar a mim mesmo se quer amar o outro. Tenho de concentrar a minha atenção na força dos meus ombros mais do que no peso da cruz. Sou capaz de muito, sou capaz de ser força e de ser luz. Sou capaz de amar mesmo quem me condena. A força para levar a cruz de quem não crê, isto é escrito para os não crentes, está na partilha, na preocupação com os outros, na aproximação aos outros, na doação aos outros. Isto dá para entender quem não é crente como quem é crente. Já o Paulo aproveita para fazer pedagogia sobre a confissão. Diz assim: não levar a sério a confissão é o primeiro passo para não levar a sério toda a vida de cristão. O abandono da confissão levará cedo ou tarde ao conforto e um relativismo, ao abandono da igreja, ao rompimento da relação com o Senhor. E depois tem uma frase que todos nós já sentimos muitas vezes na nossa vida: se procuras um Cristo sem cruz, encontrarás uma cruz sem Cristo. Isto é, a inseparabilidade, o não haver separação possível entre Cristo e a cruz, num tempo em que é fácil vender a ideia de que a felicidade suprema é a falta de cruz. Terceira estação: Jesus cai pela primeira vez. E o que diz o Zé Luís, por exemplo, diz: no momento em que julgamos que estão esgotadas as nossas forças, eis que mais forças surgem, somos capazes de nos levantar. A dignidade, a vontade de sermos quem somos, a esperança de que há um sentido profundo para cada sofrimento, ainda que não possamos compreender. É no fundo dizer ao não crente: a dignidade humana é o que nos dá a força e exige que nos demos uns aos outros. Como vêem, não está Deus aqui presente, embora esteja. Ele não fala partindo de Deus. Ele vai chegar no fim da via sacra a Deus, mas não parte de Deus. O Paulo, pelo contrário, diz o seguinte: o Senhor caminha com o madeiro, leva-o porque o Pai o quis, por nós, por mim. É o sofrimento redentor anunciado, mas difícil porque radical. É o sofrimento que o cristão sabe que existe no percurso da vida cristã. Chegamos à quarta estação, e esta é muito forte, que não há ninguém que não tenha tido e não tenha uma mãe. Jesus encontra a sua mãe e diz o Zé Luís: à nossa mãe nada do que é nosso lhe é estranho. Aceita tudo e está disposta a tudo. Ver-nos sofrer é uma agonia profunda. Isto aplica-se a todas as mães, crentes ou não crentes, de todos os crentes e não crentes. Quando sofremos e ficamos sozinhos, diz ele, eis que damos conta de que aqueles que nos amam estão presentes. Há aqui duas mensagens. A primeira: o amor de mãe é um amor totalmente gratuito. Não é interessado. É a disponibilidade suprema para crentes e não crentes. E a segunda, que é o sofrimento, é sempre partilhado com quem nos ama. Nós podemos não ter a noção, porque não há ninguém próximo naquele momento que tenhamos a noção de que nos ama, mas sabemos que quem nos ama partilha o nosso sofrimento. O Paulo diz: a eternidade do amor penetrou o tempo de sofrimento. O olhar de Maria, uma mãe, a mãe, continua e continuará sempre a brilhar no caminho das nossas vidas, mesmo quando tudo parece escuro e o pai ausente. Aqui não é qualquer mãe, é a mãe das mães, é Maria, a medianeira universal. E a ideia de que o sofrimento não afasta implica a generosidade e a partilha. Eis senão quando Simão de Cirene ajuda Jesus.
na nossa vida quantos não tivemos já esta experiência de ajudarmos ou sermos ajudados nas alturas mais difíceis da vida. E talvez por isso o Zé Luís diz assim: sob o mesmo sofrimento somos irmãos. Aliviar a dor de alguém é o único texto do Zé Luís em que ele fala de Deus, expressamente. Diz: aliviar a dor de alguém é uma tarefa divina, é sempre amor, é tudo. Ele tem a preocupação, que escreve para não crentes, de nunca utilizar a palavra Deus ou divino. Aqui não resiste, não resiste. O alívio da dor alheia é um caminho para o divino, não resiste. O Paulo tem uma imagem lindíssima, que é a seguinte: desde sempre que no seio da Trindade o Filho viu a cruz entre o Pai e Espírito, cortando a história em duas partes. É tão bonito e é tão verdade. O antes de Cristo e o depois de Cristo é dividido por Cristo. Que para um cristão é a distância entre o Pai e o Espírito Santo. As três pessoas estão presentes. O Pai antes, Cristo na transição e o Espírito Santo projetando nos milénios a mensagem cristã. Depois Verónica limpa o rosto de Jesus. É como se pensaria para o Zé Luís. Ele diz assim: há rostos que ficam marcados em nós, os de quem nos ensinou pela verdade das palavras e pela autenticidade dos seus exemplos, os rostos de quem nos amou e assim se deu a nós. Isto é, ele não olha para o episódio bíblico, evangélico. Ele diz: nós na nossa vida passamos a vida a encontrar gente cujos rostos nos marca. E marca por quê? Marca pelo exemplo, marca pela verdade, marca pelo testemunho. E está a falar para qualquer não crente, como para qualquer crente. Já a perspectiva do Paulo é mais concreta, é mais focada. Chamaram-lhe Verónica, Vera ícone, imagem verdadeira. Ela, Verónica, verdadeira imagem do Senhor, porque lhe é semelhante naquele amor que nada detém. Ensina-me a sentir a delicadeza da caridade, a saboreá-la, a valorizá-la, a cultivá-la, a agradecê-la. E aqui surge a ideia, pela primeira vez, que vai dominar as reflexões do Paulo a partir daqui, que é caridade igual a amor, igual a verdadeira imagem do Senhor. Verdadeira imagem do Senhor em quem dá, mas também em quem recebe. Chegamos à sétima estação em que Jesus cai pela segunda vez. E o Zé Luís lembra-se das vezes na vida em que nós caímos, muitas vezes. E diz assim: sofremos o que não merecemos, mas a tristeza só é absurda quando não se sabe porque se luta enquanto não se consegue ver sentido algum na dor. Ele está a falar para não crentes, como quem diz: a tua dor, desde que tenha sentido, dá sentido à tua vida, tem de ter um sentido. Ele não diz: o sentido é o sentido do caminho para, mas diz: o sentido da dor é o sentido da vida. Bom, ele ao identificar-se disse que gostava do existencialismo cristão. E eu que andei por essas paragens nos meus 15, 16 anos, percebo que isto é muito a posição de um existencialista cristão. A ideia da dor concreta. Ele que é filósofo, da dor experimentada, mas como está a falar para crentes, não pode ir mais longe do que isto. Bom, o Paulo continua no caminho da caridade. Senhor, dá-me a capacidade de compreender a grandeza de sofrer pelos outros. Troca a minha irritação pela alegria de me unir ao Senhor na grande obra da caridade e redenção. Deixa generosamente o teu amor trabalhar em mim. Caridade igual a sofrer pelos outros é o sentido da vida. Estão a ver como se vão aproximando. Eu não sei se eles, ao escreveram sem saber o que o outro escrevia, provavelmente, mas estão a aproximar-se, estão a convergir, insensivelmente.
Depois Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. E é muito interessante aquilo que é a visão de cada um. A visão de Zé Luís é, no fundo, a partilha, o essencial da vida. Porque será que esta gente não chora por si mesma e por aqueles que lhes estão próximos? Será que fogem do que é seu e tentam encontrar justificação para essa fuga no compadecimento pela dor do outro? E tem esta frase que é tão verdadeira: são sempre os que menos têm os que mais dão. E depois dá uma explicação que nunca me tinha ocorrido, embora seja óbvia: porque conhecem melhor do que ninguém o valor do essencial e a grandeza de o partilhar. São os que menos têm os que mais dão, porque sabem o que é essencial e querem partilhar. Está o Zé Luís a escrever para não crentes, a aproximar-se da posição que o Paulo já vinha desenvolvendo em estações anteriores. A partilha é o essencial da vida. Claro que a perspectiva do Paulo aqui é diferente. Aqui é diferente. Aquele que quase não abriu a boca para Pilatos, nem para Caifás, que nem uma palavra disse aos que o julgaram, fala agora àquelas mulheres que o choram. Privilégio do amor feminino. Isto é muito importante, que nós sabemos do papel fundamental da mulher na vivência de Cristo e na vivência da cristandade. E são normalmente os que não conhecem aquilo que nós sabemos do papel da mulher que pensam que não existe esse papel. E portanto temos aqui o privilégio do amor e do papel das mulheres no percurso cristão. No percurso cristão. Foi a forma como o Paulo, inspirado, tratou esta matéria. E depois junta uma nota que é única sobre a atualidade. Se é que se pode falar da atualidade. Porque fala no ateísmo crescente, que empilhou milhões de corpos queimados pelo fogo ou pelo gelo, de Birkenau a Colima. E fala depois dos dramas das multidões de jovens ao adormecimento pela droga, ao retirar pelos pés do ventre de suas mães seres inocentes e desprotegidos, privados de toda a dignidade para serem despejados nos crematórios escondidos das nossas clínicas tão aseptizadas. Fala de um tema que é um tema que, sendo um tema de sempre, é um tema particularmente atual hoje. Jesus cai pela terceira vez. O que é que nos diz o Zé Luís? Diz, ao contrário das coisas boas, quem é que não sentiu isto na vida? Que tendem a ser únicas e irrepetíveis, parece que as maldades encontram sempre forma de suceder umas às outras. Mas de vez em quando temos essa sensação injusta. E ele, falando para não crentes, fala para quem provavelmente tem essa sensação sem a janela aberta para a eternidade. Pelo menos naquele momento. Que é porque é que aquilo que é bom dura tão pouco? Porque é que aquilo que é tão mau ou que é mau dura tanto ou se repete com tanta frequência? E depois vai, só o amor me pode fazer mais do que sou. Só quando me dou é que me completo. Só quando me levanto depois de me ter perdido é que me encontro a mim mesmo. Já estão identificados totalmente. É o Zé Luís a dizer, o sentido da vida não é apenas o sentido da dor, é o amor. É o amor. É esse amor que dá sentido à vida. O Paulo diz-nos o seguinte, que nós cristãos sabemos, mas é bom lembrar. Nenhum homem caído na desgraça pode sofrer tanto sem que seja visitado pelo Pai. Pai que vê e que escuta os gritos dos que estão nas trevas e nas sombras da morte. Deus está sempre connosco. Nós às vezes não o sentimos, mas é culpa nossa. Estamos distraídos, estamos distantes, estamos ocupados com o que não é essencial, estamos desesperançados, mas Ele está connosco. Ele está connosco. Não nos deixa nunca, porque Deus é inseparável daquilo que nos exige e ao mesmo tempo nos dá de exigência de amor. 10ª estação, Jesus é despido das suas vestes. E aqui era difícil de comentar. Era. Como é que eles comentam? Bom, o Zé Luís é
uma página toda ela impressionante. Eu, por acaso, alterava a ordem do que ele escreve, vou ler pela ordem porque eu escreveria. Um homem despojado das suas vestes é o mesmo homem. Quem o despojou? Não. Quem o despojou? Não é. Depois, há quem julgue que a dignidade se perde na pobreza. Há quem julgue que é miserável quem vive na miséria. Mas quem perde a dignidade é quem provoca a pobreza. Miserável é quem nada faz, é auxílio dos que vivem com quase nada. Há quem não se aceita a si mesmo, se julgue pelas ilusões que tem a seu respeito. Há aqui muitas mensagens muito ricas. Primeira, o que somos é mais importante do que aquilo que parecemos. Segunda, indigno é aquele que não respeita a dignidade dos outros, não quem em certo momento parece nu porque a sua dignidade não é respeitada. É quem despe que é indigno, não quem é despido. E como é que o Paulo viu? O Paulo naturalmente diz a mesma coisa, acrescentando a presença divina. Diz: Senhor, se algum dia a minha honra foi posta em causa, se alguém, desconhecendo as minhas intenções, as considera malignas ou falsas, se me caluniam e brincam com a minha reputação, sobretudo se forem próximos e com acesso ao que penso, ensina-me a entregar-me ao Pai e a confiar-lhe a minha dignidade. É no fundo aquilo que vem nas bem-aventuranças. Se formos perseguidos pela luta que fazemos por determinado tipo de testemunho ou de mensagem ou de verdade, nós estamos aí no caminho em que contamos com a proteção divina. E aqui temos o Pai, penhor de dignidade e resistência perante aqueles que atentam contra a dignidade. 11ª estação: Jesus é pregado na cruz. E aí o Zé Luís é muito direto. Tantas vezes somos nós os que crucificam, os que julgam que é pela via do castigo insensato que se faz justiça e se alcança a paz. Acreditamos que somos superiores e que podemos e devemos sacrificar quem nos disse a verdade que doeu por ser verdade. A mensagem é a humildade no tratamento com os outros, no lidar com os outros, no julgar os outros. Caramba, isso a mim aplica-se imenso. Bom, depois, a seguir, o Paulo então acrescenta, claro, a crucifixão concreta, não abstrata. Diz: a cada golpe os pecados penetram no corpo e na alma do Senhor. Os pecados existentes, os que tenho a intenção de cometer, os que não consegui levar a cabo, os já esquecidos, os que não quero ver, os que expulsei da minha memória. Todos, por todos, carrega tudo, todos os pecados como se os tivesse cometido ele próprio. Não oferece somente o seu corpo, mas todo o seu ser, com todo o horror que não permite agora arrependimento. Esta é uma mensagem que nós aprendemos desde a catequese, mas que nos parece tão óbvia que a esquecemos de vez em quando. Tudo o que é o pecado de cada um de nós e de todos é carregado por Cristo no momento da crucifixão. E por isso a flagelação foi tão violenta. E por isso a via sacra foi tão violenta. E por isso o sofrimento da crucifixão é tão radical. Por causa do peso dos pecados da humanidade ao longo dos milénios. Está lá tudo. O sacrifício e a redenção é por todos, rigorosamente por todos. 12ª estação: Jesus morre na cruz. E aí naturalmente o Zé Luís pensa naqueles de nós que tivemos ainda recentemente, acabamos de ter mortes nos próximos, mortes nos amigos, mortes no nosso cotidiano. E diz: a morte é o momento de supremo abandono. Cada ser humano está completamente só diante da sua morte. Mais do que um instante, é toda uma vida que está ali. É toda uma vida que está ali. Um pouco aquela imagem que nós temos da morte como o passar rápido de um filme, com imagens a velocidade alucinante de toda a nossa vida.
E pergunta depois: e o que é a vida? O que sou capaz de sofrer por amor? O que pode haver de grande numa vida que tem fim? Eu aqui trocava a ordem, eu não teria terminado assim. Eu tinha colocado isto antes, porque terminar assim parece que não há sentido para uma vida que tem fim. Ele diz, 4 linhas antes: o que sou capaz de sofrer por amor. Há aqui 2 ideias fortes: a solidão na morte, sem amor e sem além, o recolocar do sentido da vida por causa do amor. Tem sentido a vida, mesmo quando parece solitária, pelo amor que se deu, que se recebeu, que se partilhou ao longo dessa vida. O Paulo está, como nós diríamos em linguagem heterodoxa, a jogar em casa. Isto é mais fácil para ele, naturalmente, tratar o tema. E diz assim: se me acontecer um dia não ser mais capaz de agir, mas é uma mensagem muito forte esta, se me acontecer um dia não ser mais capaz de agir, em que a inutilidade seja o que sobra da minha vida, poderei ainda ficar contigo, poderei em silêncio oferecer alegremente pelos outros o meu sofrimento, a minha inutilidade e até mesmo a minha morte. E nós temos de repente a imagem de tantos de nós e de próximos nossos que têm um sofrimento atroz no fim da vida e que parecem distanciados da vida e que o mundo considera inúteis, um peso morto, tão morto que até quer abreviar a vida, fazendo avançar a morte. E o que o Paulo lembra é que mesmo nessa situação, de forma particular nessa situação, poderei em silêncio oferecer alegremente pelos outros o meu sofrimento, a minha inutilidade, até mesmo a minha morte. Não sei porquê, ao pensar no sofrimento, lembrei-me do sofrimento, por exemplo, de João Paulo II, naquela fase final, em que, estando consciente e lúcido, no entanto, tinha dificuldade em comunicar com o mundo, e o sofrimento era ilimitado, chocantemente ilimitado. E a humanidade está habituada a coisas aparentemente perfeitas e belas e sem sofrimento, e choca-se com esse sofrimento e o seu sentido. E depois temos a 13ª estação: Jesus é descido da cruz. E novamente temos aqui 2 ou 3 passagens belíssimas do Zé Luís como do Paulo. Zé Luís: a nossa família são os que escolhem de forma livre estar ali connosco, os que não nos abandonam nem esquecem e que guardam a distância de respeito pela nossa liberdade. Talvez nunca mais veja o meu pai que quis que eu fosse livre sem ele. Talvez eu não volte a ver a minha filha que quero que seja livre sem mim. Aqui, outra vez a ideia de que só o amor dá sentido à partida, e depois uma ideia muito forte, que é, no momento extremo da separação, são família, não apenas aqueles que são família pelo sangue, e muitas vezes mais do que aqueles que são família pelo sangue, os que escolhem de forma livre estar ali connosco, os que não nos abandonam, nem esquecem, que guardam a distância do respeito pela nossa liberdade. O Paulo naturalmente dirige-se ao Senhor e diz: faz, Senhor, que te consagre sempre o meu sofrimento e as minhas tribulações, porque acredito que tu estás vivo. Faz-me compreender que o sofrimento e a morte em si mesmo não têm significado, porque a tua ressurreição lhes roubaste este significado. E aqui chama a vossa atenção para isto. Em muitas páginas, e lindíssimas páginas, é a única vez que se fala em ressurreição. E, no entanto, a via sacra só faz sentido com a ressurreição. Para nós, cristãos, só faz sentido a morte por causa da vida. Cristo sofreu e morreu, e teria de sofrer e morrer para depois ter a ressurreição. Mas o sofrimento e a morte ganham sentido com essa ressurreição. Isto é importante, porque até agora nós tínhamos o percurso de a dor dá sentido à vida na base do amor, da partilha, da caridade, da doação aos outros. Para o cristão há depois um pouco mais do que isso. Nós sabemos
que é a ressurreição. Chegamos à 14ª estação com pena de não haver mais. Mas é assim, não haver mais páginas para ler. O corpo de Jesus é depositado no sepulcro. E o Zé Luís, num tema difícil, para falar para não crentes, diz: de que vale uma vida inteira se não for capaz de amor? Assumir o amor como o caminho para a felicidade é difícil e muito exigente, mas é o único que faz verdadeiramente sentido. Nós somos o amor que formos capazes de criar e viver. Isto é o epílogo. O epílogo do percurso Zé Luís para não crentes é, num crescendo, nós somos verdadeiramente o amor que fomos capazes de criar e de viver. Crentes e não crentes, somos isso. Isso é fácil de aceitar para um não crente. Pode não aceitar para além disso, ou vir a aceitar mais tarde, mas isto aceita. E o Paulo naturalmente junta com duas ideias que são particularmente caras para quem é, no meu caso, e penso que a quase totalidade dos que aqui estamos, ou muitos entre nós, cristãos e marianos, que diz: esta noite da morte vai surgir a vida. Maria é a única luz acesa sobre a terra. Agora a esperança começa. Cá está. Retoma a ideia de que a esperança renasce com a luz da vida que supera a morte e que fica Maria, a medianeira universal, sempre presente a fazer a ponte entre o antes e o depois, entre o humano e o divino. Bom, como compreendem, é um livro lindíssimo, não é para se ler assim. Isto que eu fiz é errado pedagogicamente, mas percebem que não se podia partir, para perceberem a riqueza do que eles escreveram. É um percurso de convergência. Estão a falar para gentes diferentes, mas estão a falar para a mesma gente, porque essas gentes diferentes se encontram na mesma gente. E agora, qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é pegar neste livrinho e fazê-lo chegar o mais longe possível. O mais longe possível. O mais longe possível nos cristãos. O mais longe possível nos não crentes. Deixá-lo no barbeiro quem vai ao barbeiro. Deixá-lo no cabeleireiro quem vai ao cabeleireiro. Deixá-lo no hospital. Deixá-lo na prisão. Deixá-lo na escola. Deixá-lo naquele sítio, às vezes aparentemente com um ar distraído, mas onde sabemos que há uma pessoa que vai pegar. Que é uma sala de espera de um consultório, porque há muita gente que ali está e que vai olhar e vai ler umas passagens e vai se interessar e vai achar muito curiosa esta experiência, que é diferente entre nós. E é um ensaio que eles fizeram, e por esse ensaio nós não devemos agradecer, devemos dar graças a Deus.